Ok, Ok, vamos lá. Francisco. Vamos a isso. Muito bem. Recordando, o que são séries temporais, né? Ah, séries temporais. Neste caso, o que vamos tratar das séries temporais discretas, tá? Mas, pronto, séries temporais podem ser, são, então, valores observados ordenados no tempo, tá? Esse é o mínimo que se pode dizer de uma série temporal. Agora, a maneira como se mede pode ser uma medida contínua, né? Por exemplo, um disco analógico que fica lá a girar e tem um ponteirinho que está lá sempre a registrar o valor. Pronto, é uma medição contínua, né? O que normalmente as pessoas fazem e que facilita muito é agregar esses dados, por exemplo, ver a média da temperatura por hora, em vez de ver a temperatura por hora, porque pode ser a última leitura, né? Que no início da hora podia estar diferente do final da hora. Enfim, coisas assim do gênero. Ou número de vendas por dia, número de, enfim, uma maneira de eu ter uma diferença de tempo igual sempre, né? E ter um valor para aquele instante. Então, portanto, tem várias definições e o que nós vamos utilizar aqui são essas medidas discretas e que, deixa eu pôr aqui meu contador a correr, e que sejam valores dentro dos números reais, né? Ahm, de séries temporais, no caso discretas, né? Mas que também podem ser precisadas. Temos aqui como exemplo pronto, os estoques, né? ah, vendas, variáveis de temperatura, pressão, umidade e tal, som, os earthquakes, ah, podemos pensar em eventos, né, separados, só que daí nesse caso temos eventos em que cada intervalo entre um evento e o outro é diferente, então isso seria uma série temporal diferente, em que o tempo não é contínuo, né, uh, não é igual, né, à medida do tempo, mas a forma como eles analisam os earthquakes, na verdade, é como um som, né? Eles estão sempre a registrar as vibrações, e então, portanto, nós temos aquilo ao segundo, né? E a forma como eles fazem para detectar que se aquela vibração foi um caminhão que passou, ou se foi enfim, um tremor de terra, se a detectar também se aquele tremor que eles viram agora é uma repetição de um tremor que eles já tinham visto antes, né? Então, é bom saber qual é o padrão registrado agora para se comparar com um próximo padrão, para ver se é um novo tremor ou se é o eco, né, do mesmo tremor. Séries biológicas, no caso, o eletroencefalograma, eletrocardiograma, a pressão arterial, tem a pressão arterial contínua, que é aquelas que eles colocam catéteres dentro da radial e fica sempre a monitorizar lá a pressão arterial, né? Demográfico que eu pus aqui seria, por exemplo, que normalmente a gente vê número de habitantes no ano X, número de habitantes no ano Y, papapá. Isso também pode ser considerado uma série temporal, né? Aqui nós não vamos tratar. Pronto. E aqui são tipo de dados em que nós podemos serializar e transformar em séries, pseudo-séries temporais, né? DNA, formas, imagens, vídeos. Aqui eu tenho um exemplo, né? Em que aqui, muito interessante, a forma como. Chegou a ver o meu rato? Chegou a ver meu rato ou não? Sim, sim. Ok. Em que eles pegam contornos da parte de cima da imagem e da parte de baixo, transformam em séries temporais e pode-se analisar isso, certo? Um dataset bastante utilizado assim, para treinamento, enfim, que foi utilizado é este em que mede a posição, é um vídeo, né? Mede a posição ao longo do tempo da mão e tenta-se classificar como sendo alguém apontar uma arma ou alguém apontar o dedo, né? As diferenças que há uh, na,
nesse registro. Né? Aqui uma forma de converter DNA em séries temporais. Desculpa, Francisco. Diz? Eu não sei se todos estão vendo. Eu não vejo onde o Francisco está. Era isso que eu estava a ver. Eu achei que era aquele ponteiro ali em cima, mas afinal não está a mexer, Francisco. Ok, então eu vou ter que fazer assim. Agora vê-se tipo uma caneta. É, Rabiscar. pronto, Mas ok. continua no mesmo sítio, não está a mexer no ecrã. Não mexe. Congelou. Não mexe? Nope. Não. Era como o rato, eu também via tipo a Agora seta, agora já vejo alguém a Agora está rabiscando tudo aí, rapaz. Para de rabiscar o ecrã. Risca tudo. Que coisa. Eu que pensei que meu rato aparecia. Eu Deve ser conseguia alguma ver a seta, mas ela não opção. estava a mexer. Ok, deve ser alguma opção aqui do Zoom. Seria muito bom se pudesse aparecer o rato. E se eu clicar, aparece alguma coisa? Sim. Sim. Estás a clicar na imagem que tem a apontar a mão. E agora? E agora? Não. Desapareceu. Desapareceu. Agora está lá em cima de tudo onde diz type of interest. Engraçado. Deixa eu tirar do full screen. Aqui. Agora aparece o rato? Aparece, mas está parado. Uhum. Parado. Ah, meu rato é preguiçoso. Eu não sei por que isso está acontecendo. Vamos ver aqui. Opções. Não, é isso. Então eu vou parar e vou fazer fazer a perigosa, que é compartilhar o ecrã todo. Agora vemos o seu mouse movendo. Vês? Sim, Melhor, agora não é? está perfeito. Vocês veem vocês mesmos também aqui do lado, né? Como é que eu faço para essa barra desaparecer aqui? Vai desaparecer. Pronto. O que eu estava a mostrar então era a escrita, né? Que se transformaram aqui em séries. A diferenciação entre apontar uma arma ou apontar o dedo. Né? E já estava então aqui na parte do DNA, que é uma forma de que um algoritmo aqui para se transformar de acordo com a letra. Faça aqui tipo, parece um random walk, uma coisa assim estranha. Mas é uma forma de se transformar o DNA numa série temporal e depois podemos comparar uma coisa com outra, né? Aqui, por exemplo, humano, chimpanzé, vemos aqui que tem vários pontos parecidos, né? E uma que eu achei bastante interessante, vou até utilizar aqui o meu rabisco, que é... agora ele virou... Eu quero que escreva. Não quero que seja uma... Pronto. Imagina que temos aqui um centroide dessa imagem, né? Tem que haver uma detecção de edge, né? Edge detection. E depois o que ele faz é medir... eu não sei por que ele virou outra vez borracha, mas... E daí mede-se a distância deste ponto com esse, deste ponto com esse, desse ponto com esse, certo? E essa distância é que vai ser, imagina que tem um zero aqui, né? Essa distância é que vai ser mapeada na série temporal. Tá? Então, a cada grau ou radiano aqui, papapá, vai ser um ponto na série temporal. Então, eu também posso fazer comparações, por exemplo, eles fizeram um estudo aqui, fizeram comparações de vários crânios, fizeram um cluster e funcionava, né? Tipo, conseguiam ver que realmente havia, por essência, né, dos crânios, enfim, e estava já, de outras formas, ontologicamente, já classificado como sendo primos e coisa e tal. Né?
E pronto, é uma forma de se transformar uma coisa que não é série temporal em série temporal. Aqui estão as básicas da série temporal que a gente normalmente faz, né? Modelamos uma série temporal, analisamos uma série temporal e tentamos prever utilizando a série temporal, né? Mas, no nosso caso, nós vamos nos ater com a parte do analisar. Modelos, pronto, existem os modelos já conhecidos, ARIMA, STL, decomposição, enfim, que serve para tentar explicar por que aqueles dados são assim e, com base naquilo, talvez tentar predizer alguma coisa. Nesse caso que nós vamos tentar ver aqui são as diversas ferramentas e o que temos para analisar e extrair informação de uma série temporal. Pronto, então quais são as tarefas de interesse? Né? Encontrar padrões rápido, né? Encontrar padrões em grandes datasets e rápido. E basicamente o que os cientistas estão sempre atrás é conseguir minar, fazer mining de terabytes e rápido, né? Em tempo útil. Então, vai ver que há sempre uma progressão nesse sentido. E é isso por hoje. Acho que o tempo já deve ter terminado. Não, mas tem bastante ainda, né? Tem a hora ainda. Então, alguns conceitos para quem não sabe nada de séries temporais. Motif. Motif, podemos pensar, já traduzindo, motivo, né? Motivo. Mas, na verdade, resumindo para uma série temporal, o motif é um padrão que se repete, certo? Pode-se repetir uma vez só, certo? É um motivo. Já o Discord é o oposto. É dentro daquela série temporal, qual é o padrão único que se difere de todo o resto, entendeu? E daí, vamos para uma questão que tem que se ter atenção. Outlier não é a mesma coisa que anomalia e não é a mesma coisa que discord. Isso aqui é uma frase do Hawkins, que é bastante citada, dizendo por aí que um outlier é uma observação que se desvia muito das outras observações e que levanta suspeitas de que seja gerado por um outro mecanismo, certo? Mas nós não estamos interessados em uma medida, nós queremos padrões, entendeu? Então, um padrão que foge do habitual não é um outlier, certo? Pode ser que tenha um pontinho lá, uma medição do sensor que tenha sido um outlier, mas só que a gente está sempre à procura de padrões. Aí podemos encontrar um discord, né? Ou encontrar anomalias que pode ou não ser anomalias, depende do contexto daquilo que a gente está à procura, né? Por exemplo, num eletrocardiograma, e que pode ser uma anomalia. Uma linha reta pode ser uma anomalia, né? Porque o normal é termos o pulso, né? Aí no momento que encontramos uma linha reta, pode ser muitas linhas retas, já começa a ter anomalia, né? Ou se temos um padrão que acontece todos os anos, aquele padrão, mas de repente nesse ano aconteceu 5 vezes aquele padrão, já é uma anomalia. Né? Mas antes não era uma anomalia, agora é. Então tudo depende da frequência com que aquele padrão ocorre. Snippet. Snippet é, digamos, pronto, traduzindo, um pedaço, né? Representativo daquela série temporal. Um snippet, uma série temporal pode ter vários snippets, certo? Por exemplo, imagina uma série temporal de alguém a dormir, não é? Podemos ter lá um momento em que ele estava em sono profundo, tinha uma certo padrão, um momento em que ele estava a ressonar, pode ter um certo padrão, entendeu? Então, esses padrões, né, que digamos explicam a maioria da série temporal, nós chamamos de snippet, tá?
Shapelet é uma outra coisa que é um bocado, em termos emprestado e utilizado também. Por exemplo, inicialmente eles chamavam de shapelet aquela transformação de uma forma em série temporal, enfim. E agora, ultimamente, eles têm chamado de shapelet. Na verdade, o que é uma forma, pode ser uma forma artificialmente produzida, pode ser uma forma que foi feita a partir de várias séries temporais, enfim. Digamos, um pequeno pedaço que eu posso utilizar para descrever uma classe. E quando eu pego duas séries temporais, aquela que não tem aquele pedaço é porque não é daquela classe. Aquele que tem aquele pedaço é porque provavelmente é daquela classe. Certo? Pode ser muito parecidas, mas vemos que não tem aquele pedacinho que a gente queria. Pá, então não é daquela classe. Então, um shapelet que seja muito específico, ele vai ser bastante específico para classificar uma série temporal para uma determinada classe. Acho que em conceitos, acho que é por aí. Temos também então o Distance Matrix, que é o calcanhar de Aquiles aqui das séries temporais, em que basicamente é isto aqui, é uma série de medições, né, comparando uma série temporal com outra, e basicamente temos uma matriz tamanho M por N, ou no caso aqui X por Y, né? Em que temos todo esse espaço de informação aqui inútil gravado e estamos à procura do val desta topografia que vai nos dar a semelhança de uma parte da série temporal ou a toda a série temporal com outra. Posso comparar séries temporais inteiras ou posso comparar somente partes. Ó, isso aqui, quem é da área de informática já conhece, né? Que é o Big O, que é basicamente mede a complexidade do algoritmo. Isso não quer dizer que um algoritmo é mais rápido que o outro se não estivermos a comparar nas mesmas condições, porque pode ser muito mais rápido a fazer num PC e ser muito mais o outro mais lento, enfim, a fazer num computadorzinho pequeno, enfim. Isso aqui tem a ver com a complexidade com que cada operação é feita. E, por norma, assim, este aqui do meio, o ON, é considerado linear, não é? Em que o que está aqui para baixo são os algoritmos que nós queremos que todos fossem, que para fazer uma operação eu preciso de muito pouco tempo. E tem aqui escondido o O1, que basicamente seria, independentemente do tamanho da minha série temporal, aquela operação demoraria 1 segundo, digamos assim, ou um fator de tempo. Né? E os piores estão por aqui, né? O N fatorial, blá, blá, blá. Isso só para ter uma ideia depois quando for mostrar alguns algoritmos. Tá. Na prática, o que nós queremos fazer com séries temporais? Né? É aqui uma série de perguntas que eu juntei ali. Você já viu algum padrão parecido com esse? Né? Existe algum padrão repetido na minha série temporal? Né? Porque a gente faz bastante comparações com a própria série, não é? Ou eu posso estar à procura de um padrão que eu já conheço naquela série para ver se existe. Pronto, existem vários padrões que se repetem por tempo X, enfim, padrões que sejam comuns em duas séries temporais diferentes, ou que se diferem em termos de alinhamento, ou, pronto, um long dataset, que ultimamente temos dados também bastante, por exemplo, se a gente for pensar, não é difícil de conseguir um long dataset, basta uma daquelas medições 24 horas da frequência cardíaca. Aquilo lá, para algoritmos iniciais, aquilo era uma besta, enfim. E o que o médico também precisa depois para avaliar, precisa só das partes importantes, não do que é repetido 90% do tempo.
daí que vem, né? Como é que eu posso fazer um sumário dessa série temporal e mostrar só o que me interessa, né? Ou então, existem padrões que aparecem de forma invertida na série temporal. Quando é, em que ponto da série é que muda? Agora eu estava a caminhar e agora eu passei a correr e agora eu voltei a caminhar outra vez, né? Qual é o ponto em que há essa mudança? O algoritmo consegue me dizer? Ahm, Consigo comparar séries de diferentes tamanhos ou ahm, também existem formas probabilísticas de ver assim, dado que esse padrão ocorreu, qual é a probabilidade de ocorrer a seguir, né? Ou também posso buscar informação em múltiplas séries temporais da mesma coisa. Estou a medir ali um doente em que eu estou ao mesmo tempo a medir o eletrocardiograma em uma ou duas derivações e também a pressão arterial, né? Ou mesmo tendo só os eletrocardiogramas, eu consigo identificar um motivo, um motif, né, no caso, em que esteja presente em várias dimensões, né, da minha coleta de dados. Ah, e pronto, e qual é a melhor forma de se fazer a classificação, enfim. E o que é que temos ao passar do tempo, né, disponível? Primeiro é o brute force, que é sempre muitas vezes comparado, que simplesmente não vale a pena nem fazer. Ahm, Comparação de modelos inicialmente faziam, ou seja, faziam os modelos, a RIMA, e comparavam, né? E também ainda fazem esse tipo de trabalho. Por exemplo, acho que tem um algoritmo do Google que se chama. Não lembro agora, mas depois eu lembro. Em que basicamente o que ele faz, ele vê a série temporal, tenta prever o que é que vai acontecer e depois que tu fez aquela alteração de marketing, uma coisa assim, no Google Ads, ver se aquilo continua na mesma ou se houve uma alteração significativa em termos de vendas, por exemplo. Então, isso aí eu estou a comparar modelos, basicamente. Pois, a coisa começou a evoluir para coisas mais definidas. Aqui eu estou a mostrar técnicas de redução de dimensionalidade. Por quê? Porque ainda assim, mas pronto, antigamente era pior, é muito importante que nós conseguimos realizar o trabalho em tempo hábil, né? E antigamente os computadores eram muito menos capazes do que hoje em dia. Então, era muito importante essas técnicas utilizadas que pré-processavam a série temporal. E aqui, pronto, estou a mostrar qual é a eficiência do algoritmo, né? E ver-se que cada vez mais vai partindo para o linear. E neste caso aqui, que são dos mais recentes, digamos assim, ele, ele é esse N maiúsculo para considerar já a série temporal reduzida em símbolos. E isso deu essa parte aqui do Piecewise Aggregation Approximation, e que culminou nesse SAX, foi um grande salto em termos de velocidade, mantendo a eficiência, né, em analisar os acessos temporais. Pronto, o que o Discrete Fourier transforma, eu acho que eu tenho aqui no slide seguinte. O Discrete Fourier Transform basicamente ele vai separar a série temporal em várias frequências, né, como a transformada de Fourier, e as frequências mais residuais são eliminadas. Então, de alguma forma, isso está fazendo um tipo de compactação da série temporal. O DWT é mais ou menos a mesma coisa, só que de forma discreta, né? Utilizando wavelets. Existem mais do que uma forma de fazer wavelets, né? E que depois o resultado vai ser uma série temporal um bocadinho mais quadradinha, certo? O SVD também parte de um princípio de se eliminar
menos representa a série temporal, mas nesse caso aqui seria o vetor dominante, como é que eu posso dizer? Também tem o PCA, que é principal componente, né? Que aqui o que a gente pode ver é que está a seguir a tendência, depois aqui está a seguir algumas oscilações que vê-se depois de tirar a tendência, enfim, vai se segmentando a série temporal e depois se recompõe a série temporal só com aquilo que interessa. O PA é mais ou menos como o DWT, só que viu-se que era mais rápido de se fazer, mais simples de se fazer e os resultados eram no mínimo iguais, certo? E que culminou por fim neste sax, em que a gente basicamente estava a transformar isso aqui em texto, né? Então, na época já existiam muitas ferramentas de texto para fazer comparação, fazer mining, principalmente na área do DNA, né? Para fazer uh, identificação de valores que são repetidos, enfim. E basicamente por muito tempo ficou-se à volta disso. Depois, saindo da parte de pré-processamento e indo para a parte já de obter informações da série temporal, então, descoberta de motivos, nós precisamos comparar aquilo que a gente está à procura com a série temporal, né? E inicialmente o que toda a gente usa é a distância euclidiana, né? Que é pronto. Só que se nós formos pensar a série temporal, eu posso ter um, um padrão que esteja só ligeiramente desalinhado, ou um bocadinho esticado, ou enfim, alguma coisa só que falta para encaixar e dizer que existe aquele padrão lá. E a distância euclidiana já me daria um valor alto, enquanto que o primeiro que está aqui na lista, o Dynamic Time Warping, é uma forma de se tentar realinhar os pedaços que estamos a comparar. Depois, outras formas de indexar aquilo que se ia descobrindo para que depois fosse fácil de se procurar aquilo que interessa. Esse heuristic pattern finding do Kehl, que também esse aqui ele utilizava também o sax para fazer a, a descoberta, mas tentando eliminar muita coisa, fazendo pruning, né, de coisas que de forma heurística, que achava que aquilo já não era interessante. Pronto, conseguiu algum avanço disso aqui. E depois, não, esse não utilizava o sax, ele se utilizava o DFT, se não me engano. E depois surgiu este Projectium, que era basicamente voltado à área biológica, né? Só com DNA. E foi uma das grandes comparações depois no paper em que foi escrito sobre o Symbolic Aggregate Approximation, que também é do Keogh, mas quem publicou foi o Lin. E essa forma de se discretizar a time series, a gente vai ver que está presente em várias das tarefas, porque, digamos, foi muito eficiente de ser feito. Então, motivos, aqui, detectar anomalias ou o que eles chamam de padrões surpreendentes, né? Também está sempre o sax ali no meio. Aqui, esse slide é só para mostrar a diferença, então, do DTW para o Euclidean, em que a gente vê que esse padrão aqui, embora seja muito parecido, né, o vermelho com o azul, se for utilizar o DTW, nós vemos que há formas melhores de alinhar os padrões, certo? E isso tudo utilizando a matriz de distância. E uma forma que utilizaram para melhorar a velocidade dessa matriz foi justamente o pruning, e existem muitos lower bounds utilizados para acelerar essa velocidade aqui. Há uns que têm um formato assim de um diamante, né?
em que digamos que a maior parte de vezes, a maior das vezes, o caminho está por aqui, então não interessa estar procurando em outro sítio. Enfim, há muito trabalho e ainda há hoje em dia em cima do Dynamic Time Warping. Tanto que um dos mais recentes algoritmos está também procurando utilizar essa forma aqui, porque se formos pensar, é a forma que mais que melhor compara realmente os padrões em comparação com a distância euclidiana. Só que há vezes em que não vale a pena, em termos computacionais, para se ter o mesmo resultado. Pronto, aqui então, detecção de anomalias e tal, a distância euclidiana, há o Shape Discretion Alphabet, também é uma forma de discretizar a série temporal. Há também pronto, uma outra forma de abstrair e também baseado em wavelets e armazenar a informação em árvores, né? Que seja fácil de se buscar. Depois, com o Sachs, eles inventaram um algoritmo chamado Tarzan, em que, por eles conseguirem fazer um lower bound para texto, no caso, que o Sachs virou o texto, eles conseguiram utilizar modelos de Markov de forma muito eficiente para se fazer essa detecção de padrões novos, mesmo que seja um padrão que no treino nunca se viu, né? O Hot Sachs como é que eu posso dizer? É uma framework que eles fizeram em 2005 que teoricamente era na altura o mais rápido algoritmo que havia para se detectar uma anomalia dentro de uma série temporal. Clustering também. Sim, o Sachs também foi obtendo espaço no meio dos algoritmos. O Impact uh, foi um dos primeiros a utilizar a discretização por alfabeto também, em 99. E por último, esse tadpole foi uma forma que eles também conseguiram utilizar o DTW em vez da distância euclidiana, utilizando técnicas de pruning, né? E conseguiram utilizar pronto, como é que eu posso dizer? Esse trabalho é Begon 2015, mas também é do mesmo grupo que faz o Sachs. Então, a forma como você analisa a série temporal é utilizando o Sachs, mas depois o algoritmo de clustering é que utiliza esse DTW com pruning. Classificação das séries temporais. Inicialmente, só fazendo comparação direta. Depois, como mostrei lá na parte naquela matriz, em que podia-se fazer pruning, pronto. Lower bounds era matéria de pesquisa na altura, lower bounds, aprender os constraints, ou seja, seria nessa série temporal, quais são as partes da minha matriz em que normalmente eu não preciso procurar, enfim, porque não é por ali que está o resultado. Depois a time series shapelets, que é aquilo que eu falei inicialmente, que são pequenos pedaços que de forma mais específica conseguem classificar uma classe ou outra. E outra vez usando o Sachs e essa forma aqui, esse VSM. Para quem sabe text mining vai entender o que é isso aqui, BOP, e esse seria como se fosse o Bag of Words e transformar isso em documentos e depois não é preciso nem pronto, basta o modelo e eu insiro uma série temporal lá e através dessa forma de transformar eu consigo saber para quais são as séries parecidas, para fazer clustering até a classificação. Pronto. Isso tudo a gente viu que até 2013, por aí, 2015, ficou tudo à volta do sax. Mas
o SACS é, querendo ou não, uma forma aproximada, não é? Nós estamos a discretizar, nós estamos a perder muita informação. E a seguir, mesmo que tenha bons resultados, a seguir surgiu o Matrix Profile, do mesmo grupo que fez o SACS, certo? Então, eles estão muito à frente nessa área. O que o Matrix Profile nos faz? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui ainda. Tenho 6 minutos, vai ser rápido. O Matrix Profile basicamente é um metadado que vai acompanhar a tua série temporal. O que tu vais analisar não vai ser mais a série temporal, vai ser o Matrix Profile. Então, é preciso um algoritmo que seja capaz, por exemplo, em algoritmos online, que seja capaz, e à medida que os dados chegam, eu estar a produzir a Matrix Profile. Também, se eu tenho ali um tera de informação, eu preciso que exista um algoritmo que me vale a pena fazer esse metadado, né, em tempo hábil. Por quê? Porque a seguir, eu com esse metadado consigo fazer imensas coisas. Por que é chamado de Matrix Profile, ou seja, perfil da matriz? Porque inicialmente eu mostrei para vocês que tínhamos a matriz de distâncias, certo? E o Matrix Profile nada mais é do que o mínimo de todas as distâncias encontradas nessa matriz. Então, o que se vai fazer? Vai se pegar, nesse caso eu estou fazendo uma comparação da série temporal com ela mesma, certo? Então, eu vou pegar uma janela de tamanho M e vou percorrer essa janela por toda a série temporal. Isso várias vezes. Por quê? Porque vai ser vai ser, por exemplo, só este pedacinho, depois só este pedaço, depois só este pedaço. Eu vou ter que inúmeras vezes percorrer para que eu construa um perfil da matriz daquela série temporal. E é possível se fazer isso em tempo real. Ou seja, à medida que vem entrando os dados, eu vou atualizando a minha matriz. Então, ela é baseada, como eu disse, né, num slide window, em que eu, na primeira iteração, pego a primeira janela e passo por toda a série temporal, e isso vai me dar o que eles chamam de Distance Profile. Por isso que está aqui em cima do texto, Distance Profile. Desse Distance Profile, o que é que isso me retorna? Me retorna só uma parte do Matrix Profile, mas já me retorna uma coisa interessante. Me retorna que o menor valor nesse Distance Profile é o meu 1NN, ou seja, o meu vizinho mais próximo. Ou seja, para esta janela, imagina que tivéssemos um motif aqui. Para esta janela, o valor mais baixo das todas as comparações que ele encontrar aqui vai ser um valor repetido. Então, no momento que eu quiser procurar um valor, um segmento conhecido, eu uso o Distance Profile para fazer isso e basta. O menor valor já é a parte mais parecida com aquilo que eu coloquei como input. O que aqui de benefícios tem o Matrix Profile? É exato, não é aproximado, né? Para descoberta de motifs, de discords, enfim. É simples, e isso é muito importante, é simples e parameter free. Hoje em dia já é mais parameter free ainda. Na altura, e que isso começou, acho que foi 18 ou 19, e a única coisa que era preciso dar para o algoritmo era o tamanho da janela. Não era se formos pensar em todos os algoritmos que foram utilizados até agora, ou era preciso muitas tentativas para ajustar o modelo, vários parâmetros eram necessários, até mesmo um sax eu tinha que escolher quanto de discretização eu tinha que fazer, se calhar para essa minha série de dados eu precisava de um alfabeto maior, ou um alfabeto menor já chegava, enfim, eu sempre tinha que estar a pensar em coisas antes de fazer o trabalho. Aqui não, aqui era basicamente, eu preciso dar uma olhada na série temporal, por
Por exemplo, num eletrocardiograma, eu vejo ali qual é mais ou menos a distância entre um batimento e outro, um pouco mais, um pouco menos, e isso não vai dar grandes diferenças depois, se a janela não for exato, pode ser 50% maior ou menor, e vamos ter mais ou menos os mesmos resultados. E é o único parâmetro, basicamente, que era necessário inserir no modelo para ele nos fazer a matriz, o matrix profile, que depois utiliza-se. Aqui fala em space efficient porque a única coisa que a gente precisa é o matrix profile, e esqueci de dizer que junto com o matrix profile segue junto o profile index. Basicamente é para cada ponto do meu matrix profile, a única coisa que me interessa saber é qual é o meu vizinho mais próximo. Sempre, em todos os pontos, qual é o meu vizinho mais próximo. E no que isso vai me ajudar. Pronto. Algoritmos em time, posso manter incrementalmente, posso utilizar para fazer em paralelo, multicore, com GPUs, enfim, há muitas formas que se pode utilizar para otimizar. E aqui eles falam que é free of the curse of dimensionality. Por quê? Porque eu tendo uma série temporal, eu posso utilizar vários tamanhos de janela e o tempo que vai demorar para calcular aquilo é basicamente o mesmo. Enquanto que os algoritmos anteriores, quanto maior fosse a minha janela, minha slide window, maior era o tempo de computação. E às vezes não era o que a gente precisava. E também pode ser aplicado quando há missing datas. E já acabou o meu tempo. Bom, aqui esse algoritmo, mas eu quis só colocar desse último slide lá da apresentação deles, em que nos mostra a melhor forma que eles construíram o MAS em comparação com o Brute Force, que seria comparar a fazer a distância euclidiana de cada pontinho. Razões, pronto, aqui o tamanho da minha série temporal e aqui o tempo em segundos que leva. E nota-se que há uma enorme diferença entre um e outro. Como que é utilizado? Como que eles conseguiram fazer isso? Utilizando o transformador de Fourier. Eles basicamente fazem o quê? Pegam a série temporal e a minha query, passam para o domínio de frequência, fazem lá a comparação utilizando um cross product e depois transformam outra vez em domínio de tempo. E isso eles conseguem se fazer com uma eficiência muito grande, pelo que dá para ver aqui. Só para ter uma ideia aqui, o primeiro algoritmo, que é o STAMP, imagina que temos aqui o tamanho da série temporal, 2 elevado a 17. A diferença entre o STAMP e o STOMP, porque eles também foram cada vez melhorando, né? O STAMP é basicamente eu vou fazendo o distance profile em cada vez, repetindo a mesma coisa e só pegando o valor mínimo de tudo, agregando e montando a minha matrix profile. E eles viram que muitos desses cálculos estavam sendo repetidos e conseguiram com o STOMP reduzir imenso a quantidade de computação, né? O STOMP basicamente é o mais rápido, a não ser que comece a fazer em paralelo, enfim. E veja, são séries temporais muito grandes e que conseguem se resolver em minutos, segundos, certo? Aqui é uma das propriedades que eles falam que é interessante, que o Stamp tem, o Stomp não, o Scrimp, que é um algoritmo a seguir tem, que é o Anytime. O que quer dizer isso? Eu preciso computar toda a minha série temporal para buscar aquilo que eu quero. Aqui um videozinho deles mostrando que, olha, quanto por cento da matriz está sendo computada. E, olha, foi menos de 1% e ele já encontrou os motivos dessa série temporal. Que basicamente, se deixar correr,
vão mudar ligeiramente. Ou seja, eu posso deixar isso correr até o fim, né? Eles vão simplificar aqui, mas eu com 2% de computação, se eu acho que aquilo já está bom, consegue me dar praticamente a informação de que se eu fizesse a computação toda. Entendeu? Então, é um algoritmo anytime, quer dizer, eu posso a qualquer momento saber qual é a informação que está disponível, ir analisando a série temporal, aí se eu achar que posso parar e posso continuar, enfim. Exemplos rápidos, para não tomar muito tempo aqui também. Isso foi feito com um package que eu fiz para R, em que implementa os algoritmos deles. Isso aqui é a série temporal em cima, certo? É um exemplo de treinos, de testes para vermos, né? Temos aqui um padrão que foge, né? Temos aqui uma mudança de padrão, e basicamente o que temos aqui são 3 padrões diferentes. E a gente vê que quanto mais perto do zero, quer dizer que existe um vizinho muito próximo, certo? Então, como aqui são padrões que se repetem, está muito próximo do zero. E cada pico que eu tenho aqui são digamos, discordes, são anomalias dentro dos meus dados. Isso depois de computar a Matrix Profile, ou seja, eu só preciso, e quase nem preciso mesmo, mais da minha série temporal original para fazer depois obter as informações, que a maioria das vezes eu teria que recomputar tudo outra vez. Aqui, por exemplo, Motif Discovery. Eu só pedi para ele buscar quais são os 3 motifs daquela base de dados. E ele encontrou as 3 formas dos 3 shapes que tem aí nessa série de dados. Outra coisa, só com a Matrix Profile eu consegui, por exemplo, nessa série aqui, a pessoa está a caminhar, né? E eu estou à procura de um padrão que está a modificar-se aos poucos com o tempo, entendeu? E então eu pedi aqui para ele me dar 6 ou 5 e ele viu que este padrão é muito parecido com este, mas está a se modificar, é parecido com este, e isso aqui são esse arcpot, basicamente neste caso está a me dizer qual é o vizinho mais próximo desse, e qual é o vizinho mais próximo desse que não seja esse, aqui, entendeu? Então, por fim, eu vou ter a evolução de uma forma que está, pronto, à medida que passa o tempo, está a se transformar em alguma outra coisa. Aqui no Discord, nessa série de dados, não fazia muito sentido assim, mas o Discord 1 é o que ele descobriu o padrão mais diferente do resto. Este é interessante. A Matrix Profile desta série de dados aqui, que são a quantidade acho que de viagens de táxi, alguma coisa assim, em Nova York, e podemos ver que esses são dias de muito de anomalias, digamos assim, porque são feriados nos Estados Unidos. E será que o algoritmo consegue detectar? Consegue, aproximadamente, né? Consegue detectar quais são os discords, ou seja, o que é diferente dentro de toda aquela série de dados. Só para dar um exemplo, depois que eu calculei a Matrix Profile, eu obter essa informação é uma questão de meio segundo, entende? Essa que é o grande salto. Tu podes demorar assim algumas horas, uma coisa assim, para calcular a Matrix Profile, que inclusive é mais rápido do que os algoritmos anteriores, até para algumas coisas. Mas depois, com a Matrix Profile pronta, eu consigo saber motifs, discords, alterações de regime, tudo essas informações com a Matrix Profile utilizando outros algoritmos por cima, mas que são tão rápidos que
é risível a eficiência. Isso aqui é para ver a mudança de regime. Aqui há 3 regimes diferentes, quer queira, quer não, que eu acho que é caminhar, trotear e correr. E qual é a ideia que eles tiveram aqui? O ArcBot é o quê? Este valor aqui é a contagem de arcos. O que são os arcos? E a ideia é, se este padrão aponta, se tem muitos pedaços apontando para este padrão aqui, significa que eu vou ter muitos arcos para cá, e nesse ponto eu posso contar que tenha 30 arcos passando por aqui. Então vai o valor 30 ali, entendeu? Então a ideia é o seguinte, quando chega o ponto da transição, da minha direita não vai haver um ou pouco, como está aqui em cima, arcos a apontar para este local. E da minha esquerda, que é onde que era as coisas iguais do passado que estavam a acontecer, vão apontar muito para aqui. Então este aqui é o momento da transição, onde a contagem de arcos é muito pequena. Entendeu? Então, e daí aqui surge um outro padrão. E daí nesse momento começam a aumentar a contagem de arcos. Por quê? Porque da minha esquerda vão vir quase nada ou nenhum arcos, porque aqui esse padrão já não é igual a esse padrão. Tá? Eu sei que estou me estendendo bastante, mas estão quase no fim. Isso aqui é um passo intermediário para chegar a isso, certo? Que é aqui, finalmente, onde vê-se claramente que aqui houve uma transição do regime, que é o mínimo dessa contagem. E aqui está uma brincadeirinha que eu fiz também, não agora, em que eu estou a fazer em tempo real. Ó, pronto, achei aqui, o vermelho é o que eu encontrei e teoricamente o azul é o verdadeiro, né? Como há uma janela um certo tamanho, né? Isso eu estou a calcular em tempo real. Essa que é a questão. Não é demorado, entende? É uma coisa muito rápida. Pronto, daí, passando dessa aí, temos também a sumarização, que era no caso, por exemplo, de termos aquele eletrocardiograma de 24 horas, o que é que me interessa desses dados, né? Então, extração de snippets. Aqui, para termos uma ideia do STOMP comparado com outros algoritmos de busca de motif, ok, esse aqui demorou 27 segundos, esse aqui demorou 5 minutos, ou menos um pouco, mas a quantidade de memória que utilizou foi muito menor, e se formos aumentando a janela, podemos ver que está sempre 500 segundos, 500 segundos, 500 segundos. Eu não o algoritmo continua a ter a mesma velocidade, digamos assim, independentemente da minha janela. Enquanto que este aqui começa a degradar cada vez mais. E este aqui, então, nem se fala. Quantidade de memória, e a partir daqui já nem se fala, deve ter demorado séculos para computar. Né? E aqui eu acho que eu vou ter que saltar isso. Isso aqui já está no fim. Isso aqui seria uma comparação do benchmark que eu consegui aqui com o algoritmo que eu fiz em C para R, comparando o Windows no OS X, isso aqui é uma máquina virtual, na verdade, Linux e inclusive o Raspberry Pi. E também aqui para uma série de dados de 25 mil pontos, eu consigo fazer isso aqui, na pior das hipóteses, usando o primeiro algoritmo, em 16 minutos, por aí, e tal. Né? E se eu fizer isso em paralelo, já passa de 16 para quase 2 minutos e pouco. Então, mesmo assim, muito rápido. Por fim, último slide. A minha tese vai ser utilizando essas ferramentas novas para o quê? Para detectar falsos alarmes nas unidades de intensivos, não é? Em que há estudos, há um problema em que de 65% a 95% dos alarmes que acontecem nesses ambientes são falsos alarmes, são ruídos, são pronto,
movimento do doente, ou alguém que está a mexer, ou alguém que está a fazer alguma coisa. Já houve, em 2015, um concurso, né, para ver quem é que conseguia fazer o melhor algoritmo e tal. E o que eu pretendo fazer é, além de conseguir, no mínimo, ou mesmo a eficiência que os melhores conseguiram lá com o que eles tinham disponível na altura, utilizar essas técnicas de Matrix Profile em tempo real e utilizando a menor CPU e memória que eu conseguir. Esse é o objetivo da tese, que é para que seja possível se reduzir os falsos alarmes utilizando qualquer chipzinho que se introduza mais lá nos aparelhos. E pronto. Quanto mais que eu passei. Foi 1 hora. Obrigada, Francisco. Muito interessante isso aí. Eu tenho muitas perguntas para você. Nossa. Não sei se o tempo vai dar. Não sei se eu faço perguntas. Alguém quer fazer algum comentário Eu, para por o mim, pode Francisco? fazer. Antes, quer dizer, não sei se alguém quer fazer algum comentário ou pergunta para o Francisco. Também, se quiserem, depois que eu mande artigos e coisas sobre algum assunto específico, tem muita coisa aqui. Uhum. Foi muito interessante, mas não tenho nenhuma pergunta em concreto, mas fiquei um bocado a doer a cabeça, mas sim. Muita coisa ao mesmo tempo. Né? Eu vou fazer só algumas perguntas, mas quer dizer, não vou me demorar muito, porque também as pessoas também têm horários, não é? Já são 6 horas, nem sei se já são 6 horas. São 6:02. Exato, já são seguidos. Francisco, a primeira coisa, assim, do final da sua apresentação, que você falou sobre os falsos alarmes, eu, por acaso, estou trabalhando num projeto que também trata de falsos alarmes, mas nós temos um problema que nós não temos label. Vocês, nesses dados que estão trabalhando, têm labels de o que é um falso alarme e o que não é um falso alarme? Assim, tem, Certo? Me ajuda, mas né? o que eu pretendo fazer ali, eu não quero classificar depois, tipo, Sim, por exemplo, eu vou buscar simplesmente dicotômico, no caso. Isso aqui é um falso alarme ou não, né? sim, O que poderia se fazer depois era, tendo um alarme verdadeiro, que tipo de arritmia é? Mas eu não quero partir para esse ponto, sim, né? sim. Porque daí, aí sim, eu precisaria de mais poder computacional. Mas o dataset que foi disponibilizado inicialmente, sim, tem labels, tem. Mas tem labels para que se possa medir e ver se Claro, claro. se o algoritmo funciona, Uhum. né? Mas eu quero talvez chegar a um ponto em que eu não precise de treinamento. Só preciso definir ali o que é que interessa buscar Certo. para que ele veja a alteração do regime, né? Ou seja, do normal pro anormal, e que isso seja verdadeiro, né? Aí eu não vou precisar de um treino, eu só vou precisar aplicar, né? Mas sim, tem, né? E talvez seja preciso, né? Certo. Tem uma outra pergunta que eu. Quer dizer, eu sou um bocado leiga nesse assunto, embora esteja trabalhando um pouquinho nisso. Existem métodos estatísticos que analisam essas curvas todas que você tem aí e fazem separação em grupos, tipo Hum, Change Point Detection, por exemplo. uhum, Existem vários métodos, né? O método Peltz e um outro, sei lá, eu não me lembro dos nomes, mas existem os métodos para fazer isso. Qual é a diferença entre você detectar essas quebras aí, ou padrões que você tem nesse seu Matrix Profile, nessa forma de Matrix Profile, e o uhum. que o Change Point Detection faz? Eu não sei exatamente como é que é o algoritmo do Change Point Detection para poder comparar. Eu também não sei muito bem como é que é feito, como é que aquilo é feito, mas eu sei que existem métodos. A gente tem usado isso nos dados que nós temos de sensores. Uhum. Estás a falar de cenários de concept drift detection?
É. Você detectar quando é que a série muda ao longo do E tempo. depois Sim. você quebra os pontos, né? Ele o Change Point Detection Algorithm, ele marca os pontos de quebra, ou de mudança, não é? Sim, de mudança. É isso. E a minha pergunta é qual é a diferença entre isto, ou se isso é muito mais ineficiente, porque tem funcionado bem, nós temos séries temporais muito longas, e Pelts, por exemplo, tem funcionado bem para essas séries, para fazer pelo menos descobrir quais são os pontos de mudança de comportamento da distribuição, porque a gente também está tentando detectar regimes. Pelt, P-E-L-T. Eu, na verdade, não sei muito bem como é que aquilo funciona, mas deve ser através de janelas que vão varrendo a curva, os pontos, e vão determinando quando deve ter um threshold que diz assim, olha, isso aqui mudou, agora já não é mais a função tal, é a função tal, e portanto aquilo vai mudando. Sim. Deixa eu ver se eles aqui no paper do Flux eles fizeram comparação com qual Eu estou só te perguntando porque eu acho realmente essa ideia de Matrix Profile muito interessante. A gente usou isso para algumas coisas, mas a gente não está com foco nisso, nós estamos com foco em Change Point Detection. E eu não sei muito bem qual é a diferença entre Point Change. Agora, depois de assistir a sua apresentação, eu vou estudar mais sobre isso. Sim, sim. Mas Change Point Detection é isso, não é? É tu saber quando é que mudou de uma coisa para outra, né? Por exemplo, o robozinho lá, quando é que ele está a caminhar no chão ou quando é que ele subiu pro tapete, né? Exatamente, PELT significa Pruned Exactly Linear Time. Há muitos problemas aqui que o Francisco falou que são estudados em Change Point Detection, em Concept Drift, em detecção de conceitos recorrentes também, quando o Francisco fala dos arcos e que os arcos se repetem e que os motivos... e há naturalmente diferentes disciplinas que acabam por tentar atacar esses mesmos problemas. Eu acho que é relativamente possível, relativamente fácil aplicar o Matrix Profile a problemas de detecção de mudança também. Eu não consigo ler, não sei se está... Eu sei que do Change Point Detection é um método estatístico. Sim. Exatamente, é isso aí mesmo. Change Point Detection. O que o Flux não é. Não é Change Point Detection. É um método para detecção Detection various changes in statistical properties. Isso aí é um pouquinho diferente, né? Isso é um pouquinho diferente. Change Point Detection, we are interested in regimes which find change in the shape of time series sequence. Ok, vou ter que ver isso. Mas a questão eu também tenho que ver, porque eu... A questão que a Inês referiu no início, Francisco, é muito importante de ser avaliada, porque a questão dos falsos, uma coisa é nós temos o melhor método para detectar que há uma mudança, ou o melhor método para detectar que há ali um motivo, mais rápido, mais eficiente, tudo bem. Mas é preciso termos uma avaliação do impacto disso para o cenário em particular, senão qual é o interesse de aplicar isso nos cuidados intensivos, não é? Portanto, tem que se... E a medição do que é um falso alarme, ok, nesse dataset pode estar marcado, mas também podemos colocar em causa essa marcação, não é? Marcar que é um falso no sentido daquilo que se sabia na altura em que ele foi marcado, mas que até não era falso nenhum, porque até esse alarme com outro alarme mais à frente estavam a indicar alguma coisa que era relevante, não é? Portanto, é preciso ter o gold também standard, também não é mau preocupar-se também com essa parte, ou seja, como é que eu vou avaliar que de facto este impacto é positivo ou que esta detecção vai ser uma melhoria ou não, para colocar digamos a contribuição do trabalho da tese também nessa área. Tem razão, eu acho que voltando atrás do que eu disse, realmente é preciso ter para depois eu avaliar para ver se ele está funcionando bem ou não.
Até mesmo quando tiver, se eu conseguir, né, eu espero que sim, dados do hospital, eu vou ter que achar um jeito de anotar para saber se o algoritmo está funcionando bem ou não. Se você quiser, a gente pode trocar umas ideias depois, porque eu estou tendo um problema sobre isso que não tem nada a ver com a área médica. Uhum. Não, mas Problema de sensores de alarme de incêndio. o algoritmo se chama Domain Agnostic, Certo? tanto A gente deve usou servir. Matrix Profile, a gente usou Matrix Profile também para detectar discordâncias nos sensores. O problema que nós temos os sensores, cada sensor pode medir temperatura, sei lá, poluição, sei lá, uma série de coisas. Uhum. Só que há vários tipos de sensores diferentes. Sei lá, é um problema um bocado complexo de resolver. E nós temos trabalhado com as séries, justamente, por isso que eu me interessei por esse teu tema, porque a gente está realmente agora trabalhando nisso. Só que a gente tem trabalhado com esse método estatístico, com Change Point Detection, porque o Matrix Profile nos dá esses intervalos e esses padrões, não é? Uhum. Só que não sei porque que a gente mudou de Matrix Profile para Change Point Detection. Mas anyway. Isso são cartas de controle? É isso? Tipo, cartas de controle? Como? Tem Cartas de aquela outra toda a área de controle de qualidade de indústria, né, que usa os sim, control sim. charts, né, Sim. em que eles têm, por exemplo, vão acompanhando a média, um valor lá e tal, e daí tem, sei lá, 12 critérios específicos em que eles dizem, se um ponto for um para cima, outro para baixo, outro para diagonal, outro para não sei onde, daí é porque é isso. Então tem umas regrinhas e que tu vê assim, se essa regra aconteceu, é um alerta, ou é um alarme, ou é realmente mudou de coisa, alguma coisa está a falhar, enfim. E eu não sei se isso tem a ver com uma maneira Eles como... têm alguns parâmetros que nós temos que usar para poder saber se o sensor está trabalhando dentro das normas, não é? Uhum. Mas nós temos os parâmetros. Mas esses parâmetros não estão muito bem definidos, porque nós não sabemos muito sobre esses dados, porque tudo é confidencial, portanto a gente não sabe nada. É tão confidencial que nós não sabemos nada sobre os dados, entende? Lá no banco de sangue a gente tinha isso, por exemplo, medir o peso, não, a hemoglobina do saco de sangue, não é? Tipo, isso era o único parâmetro que nós medíamos, no fim. Sim. Então, utilizando a carta de controle, tu ia vendo assim, pá, se aquilo começava a dar sinais daqueles parâmetros lá, é porque ele não me dizia onde. Ele me dizia só que o processo tem alguma coisa que está a falhar. Então, aí tinha que se ver se era uma balança mal calibrada, se era alguém que estava a fazer diferente, não sei o que lá, mas enquanto no final tivesse a dar tudo dentro das coisas, eu podia estar tranquilo que o processo em si estava bem. Certo. O Manuel quer fazer uma pergunta, né? Sim, força. Hola, gracias. Bueno, antes de nada, disculpade polo meu portuñol, porque eu non falo portugués, pero espero que me poidas entender. Como mi eu profesor tengo dizia que eu falo perfectamente de portugués. Fantástico. Bueno, antes de nada, felicitarte pola presentación, un tema moi interesante. Eu descoñezco o tema este das series temporais, pero bueno, resultame moi interesante porque o tema está, bueno, en certo modo relacionado co que estiven facendo nestes anos e quería facerche unha pregunta relacionada. Vos o que estás detectando é un momento no que se produce esa anomalía, ese problema, non? E o que queredes saber é se eso é un caso malo ou non malo, non? Eu xa estive falando estas semanas ca profesora Inés, dos sistemas expertos, e eu penso, xa falarei diso dentro dun mes, pero eu penso que quizás aquí unha posible hibridación destes enfoques que utilizades con sistemas expertos podría axudar a aclarar, non é se é un caso positivo ou negativo, é axudar a diferenciar entre os falsos positivos, falsos negativos. Simplemente un comentario
que penso que, oye, pode ser de interese, quizás a profesora Inés, que, bueno, estivamos falando disto estas semanas, poida dicir tamén que lle parece, se cree que poderían encaixar. Eu, profesora, digo en relación aos riscos que estivamos falando esta semana, non sei como ves ti. Sim, acho que tem relação. O Manuel vai fazer uma apresentação no próximo mês. Ele trabalha com... Ele transforma basicamente um problema num problema de análise de risco, basicamente. E nesse problema de análise de risco, ele transforma as variáveis todas num conjunto fuzzy. E com esse conjunto fuzzy, ele trabalha com os dados nesse formato. Ou seja, ele transforma os dados todos no formato tipo análise de risco. Exato. E penso que é nessa ótica que ele tá levantando a questão dessas, ou seja, transformar esses pontos nos pontos, por exemplo, se você tiver uma referência, dizer, olha, esse aqui é um ponto de risco, esse aqui é um ponto melhor, ou esse aqui é um ponto pior ou médio, não sei. Transforma os dados assim? Deixa eu ver. O bo que ten os sistemas estes que estamos utilizando que son os sistemas expertos que utilizamos nós son basados en lógica simbólica. Entón, nós non precisamos ata o momento un conxunto de training. O que facemos é definir unha serie de reglas que nós, a medida que vamos utilizando o algoritmo, podemos ir ponderando, adaptando o comportamento para adaptalo ás circunstancias específicas. E eso permite nos mapear os datos de partida que inicialmente son unha información determinada a unha información nova. Nós non facemos como un algoritmo computacional que o que fai é dar unha clasificación en base ao que aprendeu. Nós xeramos información nova. E en parte, tras a interpretación desta información, nós somos quen, en base ao histórico e a experiencia de uso, determinar zonas de risco que nos poidan dicir esta é unha zona na que o paciente puido ter está mal, unha zona dubidosa na que podría estar mal e unha zona na que non está mal. O sea, é unha posibilidade, simplemente por, creo que podría ser de interés. Pedro? Sim, posso. Eu ia fazer uma pergunta, estava à espera que a Solange a fizesse, mas pronto, vou fazer que é para ser mais rápido. Pelo que eu percebi, então, o Matrix Profile consegue ir buscar numa série aqueles motivos repetidos e pode ser útil para fazer também esse motive discovery. Portanto, se eu tiver uma série se tiver um som, por exemplo, de auscultação com os batimentos cardíacos e quiser ir saber dentro desse som onde é que aparecem de facto os batimentos, não é? Porque os melhores batimentos podem aparecer ao segundo 3 ou ao segundo 10, ou não é? Portanto, ter muito ruído e depois deixe de ter ruído, a partir disso era fácil de aplicar e conseguir buscar esses motivos, não era? Ok, pronto. Eu depois digo à Solange para te chatear e vamos ver se conseguimos usar isso na escutação cardíaca, está bem? Usa os sons convertidos em MFCC ou MEL, alguma coisa assim, alguma outra escala? A MFCC. Solange, força. Eles estão convertidos em MFCC, mas não está o... Quer dizer, já chegou a estar o som contínuo todo. Neste momento está só alguns batimentos. Está só batimento a batimento. Porque depois também há aquela questão da janela do MFCC, que eu também fico um bocadinho na dúvida como é que deve ser utilizada. E depois lá está a questão do alinhamento dos sons. Que pode ser resolvida com o time warping, o que eu percebi. Pode não precisar também. Não percebi. Pode não precisar também. Pode também não ser preciso se citar os motivos direitos. Sim. Mas depois me manda os objetivos. Sim, depois vamos fazer, sim. Está bem, okay. Depois combinamos uma conversa. Está bem? Ok. Não sei se temos mais alguma coisa para discutir. Alguém tem alguma pergunta mais para fazer? Se não, foi muito bom vê-los a todos hoje.
Francisco, muito obrigada, tá? Obrigada pela Obrigado. disponibilidade. E desculpa o tempo. Não, Não tem não, problema, obrigado. bom, foi uma boa apresentação, gostei bastante. A próxima apresentação vai ser o Manuel, que vai dar sobre a questão da análise de risco, tá? Muito bem. Ok. Eu vou mandar uma mensagem para vocês ainda para combinar o dia e o horário, ok? Está bem, está Ok. bem, está bem. Vá, bom fim de Bem, semana. bom fim de semana para todos. Fim de Tá, bom semana. fim de semana.